Bom, falando um pouco mais sobre a questão do filme, dando um contexto, né? O filme que a gente acabou ficando foi O Mistério da Cela 7. E, bom, esse filme, ele por natureza, vai ter os seguintes tweets. Fazer uma crítica à questão do autoritarismo e à ditadura que ocorreu na Turquia, justamente naquela época. E também o filme ele vai querer abordar a questão de como grupos minoritários eles podem acabar sendo mais vulneráveis ainda quando eles estão dentro de um regime opressor. Prova disso vai ser a questão do Memo. O Memo, ele é o protagonista do nosso filme e ele acabou sendo acusado injustamente de um caso criminal, um homicídio de uma criança. Infelizmente, para piorar a situação, essa criança que acabou morrendo, ela era filha de um comandante, de um sujeito bem importante ali na região. E então o filme ele vai acabar contando a história de como o Memo ele acabou sendo preso injustamente e acabou demonstrando através da empatia que ele tem e da boa personalidade que ele tem, como ele na verdade não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com isso. E bom, agora vamos falar um pouco mais sobre as filosofias e como o filme ele acabou utilizando dessas filosofias e dessas ideias como conceitos para a construção do roteiro do filme. Bom, até mais, já volto. Pierre Bourdieu foi um sociólogo francês que desenvolveu teorias sobre como o poder social e as desigualdades são perpetuadas na sociedade. Ele enfatizou a importância dos diferentes tipos de capital, sendo eles econômico, social, cultural e simbólico, no modo como as pessoas interagem e se posicionam na sociedade. O capital simbólico, em particular, diz respeito ao prestígio, honra e legitimidade que determinadas pessoas ou grupos possuem. Bourdieu também trabalhou com o conceito de hábitos, que se refere ao conjunto de disposições e práticas incorporadas pelos indivíduos devido à sua posição social. No filme, o capital simbólico desempenha um papel crucial. O comandante militar, cuja filha morre, possui um enorme capital simbólico e poder institucional, o que contribui para que Memo seja condenado rapidamente, sem uma investigação justa. A sua posição social lhe dá poder para manipular o sistema legal, mostrando como a desigualdade e o status social podem influenciar o funcionamento da justiça. A personagem de Memo, por outro lado, não possui capital econômico, social ou simbólico significativos, o que o torna vulnerável à injustiça. Seu hábitos, condicionado por sua deficiência intelectual e a vida em uma comunidade rural, o impede de se defender adequadamente contra as acusações. E falando sobre o Elias, Elias foi um filósofo que nasceu na Alemanha e só que ele, por conta da ascensão nazista, ele foi muito perseguido e então ele teve que, por ser judeu, então ele teve que basicamente fugir da Alemanha. Só que todo esse processo meio que contribuiu com o pensamento dele sobre, no caso o pensamento dele sobre o processo civilizador. Então toda essa perseguição acabou contribuindo para ele desenvolver esse pensamento. E o que é o processo civilizador? A obra de Norbert Elias que fala sobre esse processo civilizador. Ele conta que esse processo é como para tentar explicar as sociedades e como elas, com o passar do tempo, quando elas vão ficando mais evoluídas, conforme isso vai passando, esse tempo vai passando, a sociedade meio que desenvolve regras para que a sociedade mesmo segue e que tem um objetivo justamente de controlar a população, e essas regras vão basicamente controlar essa violência. Então é quase como uma repressão, e esse é meio que o ponto central do processo civilizador. É sobre o desenvolvimento da humanidade vai tornar esse processo, essas regras mais presentes, justamente para reprimir essa violência e tal. E uma relação que pode se fazer disso com o filme é basicamente a cela que o Memo está. Ela meio que passa por um processo civilizador, como por exemplo os presos daquela cela inicialmente são vistos como selvagens,
Mas com o passar do tempo é desenvolvido uma empatia por eles, e eles, por eles perceber que o Memo não é um cara mau, eles não tem por que fazer mal, e essa é basicamente a relação que pode se fazer com o filme desse processo civilizador. Bom, agora falando um pouco mais sobre o Zygmunt Bauman, ele é um homem que nasceu em 1928 e ele tem como religião própria o judaísmo. Isso vai ser um fator importante para a questão da história dele, já que a sua vida foi bem conturbada. Bem no começo da sua vida, ele foi obrigado a emigrar a um novo país, a Polônia. Isso devido ao fato da Segunda Guerra Mundial, já que havia inicializado o movimento nazista e, por definição, o movimento nazista ele tem ódio ao povo judaico. Após isso, o Zygmunt Bauman ele acabou fugindo para um outro país. Entretanto, novamente Zygmunt Bauman teve que fugir desse país e emigrar para um novo, já que havia se inicializado o novo regime comunista. E também, por base, o regime comunista também é antissemita. Dessa forma, Zygmunt Bauman se viu obrigado a fugir ao novo país. Bom, é importante ressaltar que toda essa vida dele é um reflexo e suas filosofias são nada mais do que um produto das experiências que ele teve. Afinal, o Bauman ele sempre se dedicou à questão da sociologia e à filosofia política social que ocorre dentro de um corpo social. Como o maior exemplo que a gente pode dar da sua filosofia é a questão da modernidade líquida e a modernidade sólida. Respectivamente, uma modernidade ela é um corpo social onde não está bem filtrado, não está bem definido, e fazendo uma palavra que resume bastante esse corpo social é desorganização. Uma modernidade líquida ela não possui bases sólidas e na realidade ela tem bases líquidas relacionadas à sua justiça. Conceitos como justiça, filosofia, moral desse país ou desse governo ou desse corpo social, essa sociedade, vão estar bem pobres e bem carentes de conceitos pré-definidos e conceitos bem definidos. Entretanto, uma modernidade sólida ela é o oposto disso. Uma modernidade sólida ela vai prezar por uma sociedade intelectual, uma sociedade que tem bastante base sólida e que suas leis funcionam de forma realmente eficaz e dinâmica. Falando um pouco sobre agora o filme e dando um contexto e uma relação entre o filme e os ideais de Bauman, a gente pode falar sobre como a modernidade líquida se aplica à questão atual onde o contexto do filme se passa, questão do Memo, já que ele por sua vez é vítima de uma modernidade líquida. Afinal, as opressões que o comandante da região faz contra o Memo são um baita de um exemplo de uma modernidade líquida, uma modernidade que não tem justiça pré-definida e que os governantes fazem ordens de cima para baixo e o que eles bem entendem. Bom, espero que esteja bem definido os conceitos sobre as filosofias relacionadas ao filme e espero que você tenha gostado do trabalho. Até mais!